Você está sentado na cadeira mais dura do café. O livro na sua mão pesa mais do que deveria. A capa preta com letras douradas brilha sob a luz artificial. Assim falou Zaratustra. Você passa os dedos pelo relevo do título, sentindo-se especial, eleito. Lá fora, pessoas normais carregam sacolas de supermercado e conversam sobre o preço do pão. Você está além disso. Você está explorando os abismos. Você lê. Deus está morto. E nós o matamos. O soco no estômago é real. A respiração corta. Que ideia! Que coragem! Que originalidade brutal! Você fecha o livro, olha para o expresso frio na mesa. E então, algo acontece. Não é um pensamento. É uma sensação física. Uma coceira no fundo da memória. Um déjà vu intelectual. Essas palavras. Esse rompimento. Porque soam como um plágio da sua própria alma. O ano é 1881. O lugar, um quarto alugado em Turim. O cheiro é de mofo, tinta de livros velhos e suor seco. Friedrich Nietzsche caminha. O piso de madeira range sob seus pés, um ritmo irregular ditado pela dor. Suas costas são uma coluna de gelo e facas. Sua cabeça, uma catedral em ruínas onde cada luz é um martírio. Ele para diante da janela. A luz da tarde italiana, normalmente dourada, para ele é apenas um ácido branco derretendo sua retina. Ele se vira, tateia em sua escrivaninha. Seus dedos encontram não seus manuscritos, mas um volume encadernado em couro, gasto pelas décadas. A ética demonstrada à maneira dos geômetras, de Baruch Spinoza. Um livro para ser lido com régua e compasso. Um livro de um excomungado. Um fantasma. Nietzsche abre. Sua visão turva se fixa nas definições, axiomas, proposições. Ele lê sobre a substância única, sobre Deus, sobre a necessidade. Ele vira uma página. E outra. De repente, a mão que segura o livro treme. A dor de cabeça desaparece. Não porque cessou, mas porque foi eclipsada por algo infinitamente maior. O pânico. Ele não está lendo Spinoza. Ele está lendo um espelho. Todas as suas intuições mais secretas forjadas nas noites mais solitárias de Sils Maria, escritas com um corpo que se desmanchava. Ali estavam. Ordenadas. Demonstradas. Provadas. 2 séculos antes dele nascer. O que você faz quando descobre que a revolução da sua vida já teve seu tratado de paz assinado? Quando o grito que você achou que iria mudar o mundo é, na verdade, um eco? A cena é concreta, visceral. Nietzsche, pálido, suando frio no quarto abafado, segurando o livro como se segurasse uma serpente. Ele se arrasta até a mesa. A pena escorrega na mão úmida. A carta para seu único amigo, Franz Overbeck, nasce de um tremor. Estou espantado, encantado. Tenho um precursor e que precursor! Quase não conhecia Spinoza. Precursor. A palavra soa como um elogio em um obituário. É o reconhecimento de que você não é o primeiro a chegar ao topo da montanha. Apenas o primeiro a fazer um vídeo gritando no topo dela. Na carta, ele lista 5 pontos de convergência, 5 pilares de seu próprio pensamento, já erguidos por outras mãos. A negação do livre-arbítrio. A recusa do bem e do mal como coisas reais. A compreensão de que a essência de qualquer coisa é seu esforço para perseverar, para expandir seu poder. Mas há uma convergência que ele não nomeia por completo, porque é a mais aterrorizante: a morte de Deus. Spinoza não a anunciou com faíscas e fumaça. Ele a dissecou, com a frieza de um anatomista. Você já foi traído por uma ideia? Não por uma pessoa, mas por um pensamento que você achava que era seu? Que você nutriu em segredo, acreditando ser único, a marca de sua genialidade solitária? E então você a encontra, arrumadinha, organizada, em um livro velho na estante de qualquer um. A humilhação não é pública, é íntima. É você contra você mesmo. É o seu próprio intelecto rindo de você. Nietzsche viveu essa humilhação na pele, naquela tarde abafada. Toda a sua identidade, o profeta solitário, o dinamitador de ídolos, o único suficientemente corajoso para olhar para o abismo, rachou ao meio.
Ele tinha um precursor. E pior, um precursor mais lógico, mais sistemático e incrivelmente mais tranquilo. O que resta para um profeta que descobre que sua profecia já foi entregue por correio séculos atrás? Pare agora. Feche os olhos por 3 segundos. Imagine a cena não da perspectiva de Nietzsche, mas da de Spinoza, morto há 200 anos. Um homem tranquilo, lixando lentes com precisão infinita, escrevendo à luz de velas, exilado por judeus e cristãos, sabendo que seu livro não poderia ser publicado em vida. Ele não queria gritar. Ele queria demonstrar. Como um matemático demonstra um teorema. Ele escreve: Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Não é um pai, não é um juiz. É a própria teia da realidade. A lei da gravidade é Deus. Seu pensamento confuso é Deus. A bactéria que vai te matar é Deus. Tudo é Deus. Logo, nada é pessoal. Nada ouve suas preces. Nada se importa. Não há céu. Não há inferno. Não há plano. Há apenas a dança cega, eterna e necessária das partes do todo. Você sente o frio? Não é o frio do medo de um castigo. É o frio do desamparo absoluto. É como estar perdido no espaço sideral, sem nenhuma nave, e perceber que nem mesmo o vácuo está interessado na sua morte. Spinoza olhou para esse vácuo e sorriu, serenamente. Ele construiu uma escada para sair do desespero usando apenas a razão. Se você entender a necessidade de todas as coisas, você para de sofrer por elas. Sua liberdade é ver a corrente que te prende e, ao compreendê-la, sentir-se parte dela, não seu prisioneiro. É a filosofia mais corajosa e mais assustadora já concebida. E Nietzsche a encontrou inteirinha, pronta, empoeirada. Agora, a cena brutal. A humilhação concreta. Você não é Nietzsche. Você é um acadêmico qualquer. Passou 10 anos de sua vida escrevendo uma tese de doutorado. Você acredita que descobriu algo revolucionário sobre a natureza da moral. Sua identidade é a do gênio incompreendido, o pioneiro. O dia da defesa chega. Você apresenta, suado, com voz trêmula de emoção. As palavras saem como um manifesto. Você se sente iluminado. A banca examinadora ouve em silêncio. No final, o professor mais velho, aquele que sempre parece entediado, limpa os óculos. Ele não ataca sua lógica. Não critica seu método. Ele diz com uma voz suave e letal: Muito interessante, jovem. Sua paixão é comovente. Suas conclusões me lembram muito, quase ponto por ponto, do trabalho de Baruch Spinoza na Ética. Você leu a proposição 37 da parte 4? É essencial. Seu mundo desaba sem um ruído. Não é que você esteja errado. É que você é redundante. Toda a sua angústia, seu suor, sua sensação de originalidade era apenas a redescoberta de uma roda. Sua obra-prima é, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé. A plateia não vai vaiar, vai bocejar. Isso foi o que Nietzsche leu na carta que ele mesmo escreveu. O precursor não era um colega. Era um veredito. O que você faz quando o chão some assim? Você se rende, admite a derrota, ou você queima a biblioteca inteira para que ninguém mais encontre a prova da sua falta de originalidade? Nietzsche não queimou a biblioteca. Ele fez algo muito mais esperto, muito mais perverso e muito mais moderno. Ele fez um rebranding. Ele pegou a verdade fria, geométrica e acabada de Spinoza e a colocou no liquidificador da alma romântica do século XIX. Adicionou uma dose cavalar de vontade, uma pitada de tragédia grega e batou até virar um smoothie intoxicante chamado vontade de poder. Observe o núcleo do roubo. Spinoza escreveu: Bem e mal não indicam nada de positivo nas coisas. Não são nada mais que modos de pensar. E também, chamamos bom aquilo que nos é útil para perseverar no ser. Tradução: Bem e mal são invenções humanas, etiquetas que colamos nas coisas conforme nos ajudam ou atrapalham. Agora, leia Nietzsche em Genealogia da Moral. A moral do bem foi inventada pelos fracos, pelos sacerdotes, para dominar os fortes, os nobres, os bons por natureza. É uma inversão de valores.
uma vingança dos impotentes. É a mesma ideia. Mas Spinoza a entrega como um fato científico, como dizer que a água é molhada. Nietzsche a entrega como um segredo de guerra, como a arma definitiva para uma revolução. Um te dá um diagnóstico, o outro te dá uma missão. Qual vende mais? Qual ecoa no coração de um jovem inseguro, cheio de raiva e desejando se sentir poderoso? Aqui está a segunda cena mental brutal, cotidiana e visceral. Você está em um jantar de família. Seu tio, bem-sucedido e barulhento, fala sobre caráter, sobre fazer o bem. Sua prima fala sobre destino e Deus tem um plano. Você se sente um fraude, um sujo. Por dentro você não acredita em nada daquilo. Você só vê vontade se chocando, interesses, acaso. Se Spinoza estivesse à mesa, ele sussurraria para você, calmamente. Eles estão certos em sua própria perspectiva. Para eles, bem é o que preserva o mundo confortável que criaram. Deus é o nome que dão à cadeia de causas que os beneficia. Não se irrite. Compreenda. Se Nietzsche estivesse lá, ele jogaria a mesa no chão, apontaria para o tio e gritaria: "Você é um fraco. Sua moral é uma mentira para acorrentar os fortes como eu. Eu transvaloro seus valores. Eu cuspo nesse seu Deus de consolação." Um filósofo acalma o conflito explicando-o. O outro alimenta o conflito para que você se sinta vivo dentro dele. Em qual dos dois você pensaria mais tarde no carro com o coração batendo forte? No sussurro lógico ou no grito libertador? Nós, animais narrativos, viciados em drama, escolhemos o grito. Sempre. Nietzsche entendeu isso. Ele não roubou o quê. Ele roubou o como. Ele viu que Spinoza havia matado Deus, mas o havia feito com uma injeção letal tão limpa que não deixou sangue. Ninguém notou o cadáver. Então Nietzsche chegou com um machado, desferiu o golpe em praça pública e gritou para a multidão: "Olhem, olhem o sangue nas nossas mãos, nós fizemos isso." O assassinato foi o mesmo, mas apenas um deles virou notícia. A carta a Overbeck, então, não é um tributo. É a ata fundadora de um crime perfeito. É o assassino visitando a cena do crime original, aprendendo com os erros do primeiro assassino, o erro de ser muito discreto, e planejando um espetáculo midiático em cima do mesmo corpo. A partir de 1881, a filosofia de Nietzsche muda. Não no conteúdo, mas na energia. A serenidade desesperadora de Spinoza é algo que ele precisa erradicar de si mesmo. Porque a serenidade é a prova de que se pode viver com a verdade sem fazer escândalo. E Nietzsche não queria viver com a verdade. Ele queria ser o escândalo da verdade. Spinoza terminou sua ética com a beatitude, uma felicidade intelectual que vem do amor a Deus-natureza. É uma paz ativa, uma aceitação jubilosa. Nietzsche terminaria com o amor fati, o amor ao destino. Sou parecido? É a mesma estrutura. Aceitar a totalidade do que é. Mas veja a diferença de sabor. Para Spinoza, você aceita porque entende a necessidade. É uma conclusão racional. Para Nietzsche, você aceita porque você quer que seja assim. É um ato de vontade brutal, uma imposição estética sobre o caos. Não só suportar o que é necessário, mas amá-lo. Ele trocou a compreensão pela força. Trocou a lógica pelo estilo. Foi o maior golpe de marketing filosófico da história. Ele vendeu a resignação como se fosse empoderamento. Agora, a terceira cena. A do fracasso extremo. Você tentou. Você leu Nietzsche. Você se encheu de torne-se quem você é. Vontade de poder. Super-homem. Você tentou criar seus valores, impor sua estética ao caos. Você falhou. Miseravelmente. O projeto desabou. O relacionamento acabou, a depressão voltou, e o grito de Nietzsche, que antes soava como um hino, agora soa como uma zombaria. Crie significado, mas você não tem energia nem para levantar da cama. Seja um super-homem, e você se sente um sub-homem, um último homem, exatamente como ele previu. Aí no fundo do poço você pega Spinoza. Por desespero, ele não te pede para criar nada, ele te pede para entender. Ele diz: sua depressão, seu fracasso,
São modos necessários da substância infinita. Não são um erro no universo. São o universo. Ao compreender as causas que te levaram até aqui, a biologia, a história, a psicologia, o sofrimento perde sua qualidade de sofrimento. Ele se transforma em conhecimento. A dor não some, mas deixa de ser uma maldição pessoal para ser um fato impessoal. É um alívio frio, um alívio sem emoção, mas é um alívio. Nietzsche te deu uma espada e te jogou na arena. Spinoza te dá um mapa da arena e te mostra que você é tanto o gladiador quanto a areia, tanto a espada quanto o sangue. A luta não para, mas o pânico sim. Qual é mais útil no seu dia a dia de derrotas? O coach motivacional que grita, vai, você consegue, da arquibancada? Ou o engenheiro que silenciosamente mostra que o chão da arena é apenas areia e que cair não machuca tanto quanto você pensa? Eis a revelação central que só pode vir agora, depois de você ter sentido o peso das duas humilhações, a de Nietzsche e a sua própria. Nietzsche não roubou uma ideia. Ele roubou um remédio e o vendeu como uma droga. Spinoza havia criado o antídoto filosófico mais potente para o sofrimento humano, a dissolução do eu no todo através da razão. Um antídoto de libertação lenta, sem efeitos colaterais de euforia, mas com cura permanente. Nietzsche pegou esse antídoto, isolou seu princípio ativo, a morte de Deus, a desconstrução do bem e do mal, e o misturou com anfetaminas de vontade e testosterona de superação. Criou uma droga de efeito imediato, viciante, que te dá uma sensação incrível de poder e autoria. Só que a droga tem uma queda brutal. A crise de abstinência se chama niilismo completo, depressão, o vazio olhando de volta para você. E o antídoto original, a versão de Spinoza, parece chata, lenta, sem graça comparada ao barato da droga. Nós nos viciamos no grito. Perdemos a capacidade de ouvir o sussurro. Nossa cultura é uma cultura de viciados em Nietzsche, tentando curar a ressaca nihilística com doses cada vez maiores do próprio veneno. Crie mais significado, seja mais autêntico, supere-se mais. É o ciclo infinito. O precursor não foi superado. Foi apenas descartado como entediante por uma civilização que preferiu o colapso glamouroso à paz silenciosa. Então, quem venceu? Olhe para o seu redor. Para a cultura das startups, da autoajuda agressiva, da tirania da autenticidade, da ansiedade de desempenho até no lazer. Isso é o mundo de Nietzsche. Um mundo onde Deus está morto se transformou em você é seu próprio Deus, então faça dar certo, seu merda. É um mundo de muita adrenalina e pouca paz, de muitos gritos e nenhum silêncio sagrado. Spinoza oferecia um porto seguro no oceano infinito de Deus-natureza. Um porto chamado razão. Nietzsche, após saquear o porto, queimou os barcos e nos empurrou para o mar aberto, dizendo: navegue, torne-se o oceano. A maioria de nós só sabe boiar, desesperada, engolindo água salgada. A angústia do século XXI não é a falta de Deus. É a overdose de responsabilidade que Nietzsche nos legou, sem o manual de serenidade que Spinoza havia anexado ao pacote original. Nós herdamos o grito, mas perdemos a receita do antídoto para o trauma que o grito causa. Na próxima vez que você sentir aquele vazio, aquele cansaço de ter que ser o autor da sua própria vida, preste atenção. Se o seu impulso for buscar uma nova meta, um novo projeto, um novo sentido para preencher o buraco, você está obedecendo a Nietzsche. Está tentando curar a ressaca com mais droga. Tente por um momento impossível não fazer nada, não preencher. Apenas observe o vazio, não como um inimigo, mas como um fato, como o clima, como a paisagem. Você não precisa amá-lo com força heróica, Nietzsche. Você pode apenas compreendê-lo como parte necessária de tudo que existe, Spinoza. Um caminho é uma guerra gloriosa e sem fim. O outro é a rendição inteligente que se parece estranhamente com a única liberdade real. Nietzsche não roubou a ideia de Spinoza para nos salvar. Ele a roubou para nos condenar a uma batalha mais interessante e infinitamente mais sofrida.
O precursor escreveu a cura. O herdeiro vendeu a doença com a embalagem de uma revolução. E nós até hoje compramos a doença e chamamos de liberdade.